Oi pessoal, voltei. Eu prometi que eu ia gravar mais vídeos e eu vou cumprir essa promessa. Então nós estamos aqui hoje para falar de casamento após o diagnóstico. Bom, gente, a verdade é que casamento não é fácil, com diagnóstico, sem diagnóstico. São duas pessoas que cada uma teve a sua criação, tem os seus hábitos, as suas manias, né, aquela coisa toda, que vão morar em uma casa juntas, né, vão dividir a vida. Isso nunca é uma coisa muito fácil. A gente tem que ceder um bocado, a outra pessoa tem que ceder um bocado e por aí vai. Eu não sou daquelas que acha que o diagnóstico de autismo acaba com o casamento, tá? Porque eu já vi muitas pesquisas assim, que não sei quanto % dos casais se separam depois do diagnóstico. Eu não acho que o problema é o diagnóstico. Eu acho que o problema é qualquer situação que venha a abalar muito o emocional e às vezes o financeiro também do casal. Então pode também ser uma demissão, pode ser uma traição, pode ser várias coisas que acontecem que vão abalar o casal e não necessariamente só um diagnóstico de autismo. O que eu estou falando aqui, é bom deixar claro que não tem só a ver com a minha experiência pessoal, tem a ver com os e-mails que eu recebo, com as mensagens que eu recebo de pessoas que tiveram um casamento abalado após o diagnóstico de autismo. E vamos dizer de novo, não é só o diagnóstico de autismo que abala casamentos, é qualquer situação de estresse entre o casal, de estresse grande. Para começar, o que eu acho que pode acontecer de um casamento de fato acabar depois que vem o diagnóstico de autismo? Eu acho que para começar, esse casamento já devia estar meio abalado, tá? E aí vem uma coisa que é uma situação de estresse, que nesse caso é o diagnóstico de autismo, e aí acaba de abalar a coisa de vez. Então vamos começar por aí. Segunda coisa que eu acho, pode acontecer uma questão de cada um reagir de um jeito. E aí pode começar um atrito. Então, por exemplo, se um aceita o diagnóstico e o outro não aceita o diagnóstico, aí é o início dos conflitos, porque aí um vai querer tratar, vai querer fazer intervenção, o outro não vai querer que conta pra ninguém que a criança é autista, porque vai ficar com aquele discurso de que vai rotular. Enfim, é o primeiro problema que acontece, é quando um aceita e o outro não aceita. As pessoas têm os mecanismos delas de lidar com a dor. Então, por exemplo, tem gente que vai comer muito, vai engordar muito. Tem gente que vai parar de comer, vai emagrecer demais. Tem gente que vai beber muito. Tem gente que vai ficar na frente da televisão fazendo maratona do Netflix. Tem gente que vai se enfiar na academia e vai malhar o quanto que ela conseguir malhar. Então cada um tem a sua forma de lidar com a dor. E a questão aqui é que um vai ter que aprender a entender a forma que o outro está lidando com a dor, porque nós somos pessoas diferentes, né? O jeito que eu vou lidar com a dor não é o jeito que você vai lidar com a dor. Então, para começar, é a gente ter esse entendimento, né? Que o outro está fazendo aquilo para lidar com a dor da forma dele. Que seja uma forma pelo menos saudável, né? Uma coisa que acontece muito, e não é só depois do diagnóstico de autismo, mas eu acho que isso exacerba a situação. Quando a gente casa, a gente acaba se acostumando com o fato de que tá casado e o tempo vai passando e a gente, se bobear, a gente vai ficando mais... Tem uma expressão em inglês que é roommate, que é a pessoa com quem você mora, um colega de quarto. A gente vai virando mais isso do que namorado, casado, amante, o que é que seja. O casal tem que se cuidar, tem que cuidar para manter a relação acesa, né? Tanto o homem quanto a mulher. A gente, depois que tem filhos, a gente tem uma tendência a focar muito no filho e esquecer do parceiro. Isso é uma coisa que a gente tem que ter atenção. Quando vem o diagnóstico de autismo, isso acaba piorando um pouco, porque a gente fica naquela pressão de o que fazer, com quem fazer, e ainda entra a pressão financeira, porque as terapias aqui não são gratuitas. E isso acaba abalando muito a coisa do casal, do casamento, da união, da cumplicidade, tudo. Então uma coisa importante a se fazer nesse momento é não esquecer um do outro. Tem que cuidar da relação. Então de vez em quando a vovó pode ficar com a criança para você sair ou para você poder viajar, nem que seja um fim de semana com o marido, com o parceiro, com a esposa. Faça isso. Cuide da sua relação. Vocês precisam cuidar um do outro, vocês precisam se reapaixonar todos os dias. Uma relação precisa ser cultivada, né? Igual uma plantinha. E não é que a gente ama menos o filho, que a gente tá investindo menos no filho com isso, é que a gente precisa estar bem pra gente cuidar das outras pessoas também. Então, eu acho que isso é uma coisa bem importante, da gente não esquecer do parceiro,
em meio a tantas intervenções, isso, aquilo, aquilo outro, que a gente fica meio pirado no meio do ambiente do autismo. Uma outra coisa que eu já vi acontecer é o joguinho da culpa. Então, depois que a gente descobre que o filho é autista, a gente sai se diagnosticando a família inteira. Então, eu já vi casos verídicos de mulheres que invocaram que o marido é autista, e às vezes até seja também, né? Que o marido é autista, então que o filho é autista porque aquilo veio do marido. Gente, que besteira. Ninguém tem culpa, né? Não faz o menor sentido a gente discutir, a gente brigar por uma coisa dessas. Ninguém tem culpa do que aconteceu, assim como o marido não pode ficar culpando a mulher porque, eu li agora que peso, se a mulher engorda muito na gravidez, isso é fator de risco e você engordou muito. Vamos parar, não é hora de apontar dedo, tá? É hora de união. O que mais a criança precisa é que o casal fique unido. O que mais vai fazer a criança feliz e a criança progredir é se tiver o pai e a mãe unidos em busca da melhora daquela criança. É o momento em que a criança mais precisa de união na família. É muito comum que homens não queiram se envolver no tratamento, ou fazer cursos, ou aprender muito a respeito do autismo. Eu digo isso com base na minha experiência da página mesmo, na internet. Mais de 90% dos meus seguidores são mulheres. É quem de fato toma mais tempo para se inteirar do assunto, conversar, ter essa troca. E os homens, em geral, não se envolvem tanto. Então, para não dar essa impressão para a mulher de que você não tá nem aí pro fato de que seu filho foi diagnosticado com autismo e que você não tá procurando entender para poder ajudar, pergunta de vez em quando, né? Já que você vê que é a sua mulher que fica mais na internet, que busca mais informação, que faz cursos, demonstre interesse, nem que seja um fim de semana. Me conta o que é que você aprendeu neste curso. Porque tem coisas que são diferentes, gente. O jeito que você vai ter que lidar com aquela criança é diferente. A gente sabe que nossos filhos são mais sensíveis ao não, então que você vai ter que desenvolver formas de falar um não diferente para eles. Você vai ter que começar a se abaixar mais na altura dele para que ele veja você quando você tá falando com ele. Vai ter que falar frases curtas. Não é simplesmente eu aceitei, ok, meu filho é autista, agora deixa eu ir seguir minha vida como ela era antes. Não é, a vida vai mudar. E a gente precisa se preparar para isso. Então, por mais que você, marido, porque você trabalha fora, você não tem tempo de fazer curso, isso e aquilo, demonstre interesse. Procure saber com a sua esposa o que ela descobriu e como que isso pode afetar ou pode mudar o seu relacionamento com seu filho em casa, né? Para que seja uma coisa de dois, porque se fica só um fazendo aquilo que tem que ser feito e o outro não sabe o que tem que ser feito e continua agindo como antes, aquilo não vai gerar um efeito legal, né? Então, em resumo, eu acho que seria uma questão de compreensão de como que o outro vai reagir. É uma questão de paciência, porque algumas pessoas vão sair do luto, um parceiro vai sair do luto mais rápido do que o outro. É uma questão também de aceitar ajuda, porque às vezes quando a gente tá demorando muito a sair daquele buraco, a gente vai precisar de ajuda, vai precisar de um psicólogo, às vezes de um psiquiatra, e assumir que precisa de ajuda é uma parte muito importante. Eu conheço muitas mulheres, eu recebo muitos e-mails falando que os maridos principalmente estão em depressão e se recusam a procurar tratamento. O homem tem essa coisa na nossa cultura machista de que ele procurar ajuda e ir ao médico é um sinal de fraqueza, né? E ele tem que ser forte, Então ele ir no médico vai ser ele admitir que ele está sendo fraco. Besteira, gente. Medicina tá aí pra ajudar, psicologia tá aí pra ajudar, e pra gente poder cuidar do nosso filho a gente tem que estar bem. Então vamos dar o braço a torcer. Se tá muito difícil sair da cama, só chora, tá em depressão, vamos procurar ajuda, porque a pessoa em depressão que não se trata, ela afeta todo o meio familiar, inclusive a esposa, o marido e o filho, em última instância. Era isso que eu queria falar pra vocês, eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma, e vamos nos falando, e agora toda semana tem vídeo no canal, tá bom? Um beijo!